Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. São mais de 30 anos de amizade que hoje eu tenho o prazer de estar aqui falando. Ela é a Bruna Esteves, jogadora de pôquer profissional, coach de pôquer também e mãe, e vai falar um pouco como que é trabalhar com o pôquer, que é um jogo de alta performance, e como que foi toda essa trajetória dela. Bruna, muito Ai, bem-vinda. obrigada, É um Marcelo. Um prazer te prazer ver. estar aqui, prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. O pôquer, ele tem se popularizado de alguns anos para cá, né? Ele não é um esporte muito conhecido, então assim, eu recebo muitas perguntas, tipo, mas não é legal? Mas é certo que você faz? Mas dá dinheiro? Uhum. Né? Então eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de esclarecer um pouco mais o que é o poker, que é sim uma profissão, jogador de poker é uma profissão. E obrigada. Imagina, muito bom ter você aqui. E eu quero saber assim, por onde tudo começou, né? Como eu falei, né, a Bruna, a gente somos amigas de infância, só que aí depois eu fui para Ribeirão Preto, a gente perdeu um pouco o contato, mas assim, a gente sempre estava ali nas mídias sociais, né? E é bom até, falei, vou deixar para perguntar ao vivo, para vir com espontaneidade. Como surgiu o poker na sua vida? O poker surgiu na faculdade, lá em 2008, inclusive a gente estudou na mesma faculdade, né, em Aham. horários opostos, mas eu aprendi a jogar poker na faculdade. E aí até 2019, o poker era um hobby para mim. Eu jogava como uma forma de distrair, de lazer. A diferença do poker para os outros hobbies é que o poker pode ser um hobby lucrativo, Uhum. né? Você pode ganhar dinheiro Uhum. jogando poker. E aí, no final de 2019, um amigo meu, que era da área, né? Eu trabalhei como dealer também, que é aquela pessoa que dá as cartas no jogo ao vivo. E eu morei um tempo em Santa Catarina, depois que eu me formei, e lá o poker é muito forte. Lá a cultura de poker é muito forte. Uhum. Então eu conheci muitas pessoas lá. E aí no final de 2019 um amigo meu me chamou para jogar para ele, né? Estaqueada, né? Estaqueada é quando uma pessoa investe dinheiro para você jogar, né? Uhum. Dá não, né? Empresta a banca, né? Porque os torneios são pagos, né? Você paga para entrar em torneios. E eu estava jogando para ele, mas ainda era uma atividade secundária. E aí, no começo de 2020, eu sou formada em Química, era professora do Estado, só que eu não era concursada. E aí, em 2020, quando eu fui para atribuir aula, porque quem não é concursado atribui depois, costuma atribuir em março, fechou tudo. Veio a pandemia e fechou tudo. E aí foi quando eu tive a oportunidade de através de um outro amigo que eu conhecia também lá de Santa Catarina, que me convidou para jogar no time dele. Né? O Brasil é o país com o maior número de times de pôquer do mundo. E aí ele me chamou para jogar no time dele. Foi aí que realmente começou a minha carreira como jogadora profissional. E aí passaram-se os anos, passou a pandemia e eu resolvi continuar nessa área. Bruna, você sente que a saúde mental é importante no jogo? É muito importante. Porque, assim, é diferente, por exemplo, de um futebol, de um vôlei, de um handball. O poker é um esporte que é 99% mental. Né? Você tem que ter até uma certa condição física para poder passar muitas horas sentado. Né? São muitas horas que a gente joga Uhum. por dia. Mas o mental é o principal. Porque você precisa de muito raciocínio lógico, de muita frieza, de muita concentração. E quando você trabalha com isso, que o seu dinheiro, a sua renda vem disso, se você não tiver com o psicológico, com o mental forte, bem trabalhado, a pressão pelo dinheiro também vai impactar na qualidade do seu jogo e vai acabar impactando nos seus rendimentos também, né? Uma fileira de dominó, né? Você derruba o primeiro e vão caindo vários. Uhum. Então, assim, a maioria dos times hoje em dia
tem um psicólogo no time para acompanhar os jogadores, justamente por isso, né? Para lidar com essas questões intrínsecas do jogo, que é a que a gente chama de variância, que é quando você está perdendo, né? Ou quando você tá ganhando também, porque tem aquela história, quando a gente ganha muito também, aí pode se sentir tipo, nossa, eu tô ganhando, e aí perder a cabeça e perder tudo. Isso acontece muito, muito mesmo. Inclusive, tem um vídeo do que hoje é considerado o maior jogador do Brasil, que é o Yuri Nerd Guy, dele falando: eu ganhei muito dinheiro e aí eu achei que fosse ser sempre assim e continuei jogando os mesmos torneios de bains mais caros e comprei uma moto, continuei juntando em restaurantes caros com uma banca muito menor e eu quebrei. E ele é um dos melhores do mundo, né? Um jogador de pôquer bom, muito bom, ele vai perder, em média, 7 a cada 10 dias. 7 a cada 10 dias. Então, assim, tem que saber lidar muito bem, o emocional tem que estar muito, muito forte para poder trabalhar com isso. E qual que é a frequência? Por exemplo, você falou que tem uma psicóloga no time. Qual que é a frequência de atendimento? Depende dos times. O primeiro time que eu trabalhei, você tinha webinários, né, que era para o time em geral, com assuntos relacionados a, principalmente em séries, porque tem algumas séries online, né, que a gente considera as mais importantes, né, tipo o Scoop, que é o Spring Cup Festival, alguma coisa assim, uma das maiores séries que tem no online, acontece em maio. E aí eles costumam fazer esses webinários com mais frequência para o time todo, né? Para eles se prepararem de uma maneira geral, com meditação, alimentação, rotina de exercícios físicos, né? Como relaxar após o grind. Grind é o ato de você jogar, sentar lá para jogar várias telas. Como você relaxar após o grind. Mas assim, depende muito do time. Tem time que você pode solicitar o atendimento, tem time que é uma vez por semana, né? Tem time que, por exemplo, você pode fazer um acompanhamento mais de perto, que hoje é meu caso, eu faço acompanhamento com uma psicóloga indicada pelo time, que já tem esse know-how do poker, porque é um esporte com muitas particularidades. Então, e aí eu faço toda semana e aí eu tenho um desconto no atendimento pelo fato dela atender o time. E você sempre está inserida num time? Ou não? Como funciona? Eu sempre joguei para time pelo fato da banca, né? Quando você joga para time, você carrega tipo um peso a menos nas costas, que é o peso de quebrar, né? Jogar até quebrar sua banca. Quando você joga com time, você não quebra, porque o time está sempre repondo a sua banca. Mas tem vários jogadores no Brasil que jogam por conta, né, que investem neles mesmo, porque o poker é assim. O poker é como você abrir uma empresa em que a empresa é você. Então, por exemplo, a banca seria o nosso capital de giro, né? E quando você joga para um time, você está abrindo uma empresa com um sócio. Então, você entra com a mão de obra, o sócio entra com a parte financeira e vocês dividem os lucros. Né? Mais ou menos isso, assim, essa analogia. Entendi, legal. E tem, assim, alguma categoria, se tipo empresa, júnior, sênior, não sei. Tem, assim, dentro dos times, da maioria dos times, pelo menos os que eu trabalhei, a gente chama de retas, né? Que são as faixas de torneios que você vai jogar. Então, por exemplo, vai jogar até 1,10, até 2,20, reta 1. Vai jogar até 5,50, reta 2. E aí vai subindo. E o céu é o limite, né? Hoje em dia a gente tem torneios online de até $10.300 o buy-in. Que a gente chama de high stakes, né? E aí depende da gestão de cada time. E como isso é analisado? A gente usa alguns softwares que são específicos para analisar as estatísticas do jogador. Né, algumas estatísticas específicas do jogo, por exemplo,
VPIP, que é o dinheiro voluntário que você coloca no pote, que é a frequência de mãos que você joga. Pré-flop raise, que é quantas vezes você aumenta uma aposta para entrar na mão antes de bater as cartas comunitárias, né? Porque na modalidade que eu jogo, existem várias modalidades dentro do poker. A mais famosa, né, que a gente trabalha mais, é o Texas Hold'em, que a gente recebe 2 cartas, cada jogador recebe 2 cartas, e são abertas 5 cartas comunitárias. E aí você combina as cartas da sua mão com as cartas comunitárias para formar o jogo, né? Então, e aí tem uma estatística que que o pessoal costuma levar bastante em consideração, que é o EVBB/100, que é quanto que EV é a abreviatura de Expected Value, né? O valor esperado de você ganhar quando você joga uma determinada mão, né? Isso aí é determinado pelos softwares, né? Você joga sua database lá e o software analisa todas as mãos que você jogou, todas as estatísticas, te dá essa... Então tem um histórico, assim, de todos os jogos que você passou. Tem um histórico. E aí, por exemplo, para você subir de reta, os times não costumam subir se o EVBB por 100 for menor que 10, né? Tem que ser maior que 10, que tipo 10 é o que eles consideram o limite que você tá batendo aquele field, ou seja, que você tá jogando melhor que os adversários daquele valor, né? Daquela média, isso. Daquele ABI que a gente fala, né? Que é Average Buy-in, que é a média do valor de todos os torneios que você joga, né? E pensando assim pro lado, né, não sei, você falou um pouco de raciocínio, mas quais habilidades cognitivas que você acha que é importante para um sucesso no poker? Não sei se eu vou falar besteira, não tenho muita certeza do que são as habilidades cognitivas, assim, não sei se eu vou falar alguma aqui que não é, né, mas para mim é aprendizagem, porque o poker é um jogo orgânico, tipo, ele muda muito rápido, então coisas que o field, né, que a gente fala, que é aquele grupo de jogadores que estão ali jogando aquele torneio, ou aqueles torneios, o field, ele evolui, né, vão aparecendo novas técnicas, novas ferramentas, e o field vai evoluindo. Então, a capacidade de aprendizagem tem que ser muito grande, porque, por exemplo, normalmente os times têm aula no mínimo uma vez por semana, com um assunto novo, com uma estratégia nova. E agora, recentemente, vieram novas ferramentas que a gente chama de solvers, né? Que eles solucionam as situações do jogo para te mostrar a melhor linha, a linha mais lucrativa. E aí isso mudou muito o jogo de pouco tempo para cá. Então, a habilidade de raciocínio, né? Porque o poker é um jogo de estratégia, né? E ele é um jogo de soma zero. Então, para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Não tem empate. Assim, algumas mãos têm empate, mas não existe um torneio que nem um jogo de futebol que ficou 1-1. Não existe. Sempre vai jogar até ter um campeão. E então, assim, muitas vezes você tem que como se fosse um war, sabe aquele jogo de tabuleiro war? Sim. Como você vai se posicionar, como que você vai enfrentar determinado adversário. Como são jogo de pessoas, o que a gente chama de vilões, né, que são os nossos adversários, são diferentes. Eles têm várias características de jogo. Então a gente tem que se adaptar, né, e raciocinar como que a gente vai jogar contra cada tipo de vilão. Concentração. Essa pra mim é a parte mais difícil, porque, tipo, são no mínimo 8 horas de jogo por dia. Né? No mínimo 8 horas sentada, e assim, a gente tem um intervalo de 5 minutos a cada 1 hora. Você não pode pausar o jogo e falar, vou pausar, depois eu volto. Não, o torneio começou, se você deixar a sua tela lá, as suas fichas vão indo embora, né? Vai passando e suas fichas vão indo embora. Então, assim, concentração e... Qualquer outra que eu tinha pensado? Eu acho que eu vou te dar uma ajuda.
vejo muito sentido nisso. Eu acho que uma das coisas que a gente, de atividade cognitiva, para quem está nos assistindo aqui, que a gente não trabalha tanto, é a parte da linguagem, que é a região temporal, porque a gente não é um jogo de comunicação, concorda? Mas é um jogo frontal, onde tem que prestar atenção, onde tem que flexibilizar. Então, flexibilidade cognitiva, porque você estava pensando uma estratégia, tem que ter, tem outra. Tem que ter controle inibitório, que é frontal. O que é controle inibitório? É você, opa, eu não vou ser impulsivo e não vou fazer uma jogada sem pensar. E isso tem muito, porque, tipo, o pôquer, por ser um jogo de pessoas, é um jogo de ego. Né? O pôquer é um jogo de ego. Então, muitas vezes, o ego atrapalha na performance. Por quê? Tem uma jogada que a gente chama de tribete, que é quando você faz um aumento e outro jogador faz um aumento em cima desse seu aumento, né? A terceira ação da mesa. A primeira ação são os blinds, né? Que são as apostas obrigatórias. E aí a pessoa vai lá, te tribeta uma, você desiste, te tribeta outra, você desiste, te tribeta a terceira, você fala, não, é problema pessoal comigo. Aí você já quer forbetar, você já quer chovar a mão, a gente chama de level isso, né? A gente cria um level com o outro jogador. E é ego isso, sabe? Às vezes o cara tem que saber deixar esse lado pessoal, né? Ali é o jogo. Então eu vejo que é muita região frontal que está ali trabalhando e muito occipital, que é essa região da nuca, que é a parte de visual, mais de organização de estratégia, de questão de viso espacial, para cá, será que é isso, aquilo, enfim. Mas eu acho que é importante. Agora, como você treina e desenvolve essas habilidades no seu dia a dia? Então, da aprendizagem são com as aulas do time. A gente tem aula 2 vezes por semana ao vivo com os instrutores e estudando por conta. Eu tenho muita sorte porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar, né? Sim. Eu sempre gostei de estudar, então assim, eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, eu tô jogando, eu fiquei com dúvida numa mão, porque assim, depois de um tempo você jogando pôquer, muitas situações se tornam automáticas, né? Aí o pessoal fala, nossa, como que você joga 8, 10 telas de uma vez? Porque as situações se repetem muito. Então, muitas situações acabam sendo automatizadas. E aí você não precisa raciocinar muito. Só que, por exemplo, quando eu fico em dúvida em alguma mão, eu salvo aquela mão e aí eu vou lá no meu solver estudar depois aquela mão, melhor jogada, melhor tamanho de aposta, melhor linha. É um aprendizado contínuo. Constante, é para sempre, assim, é para sempre. Recentemente nós tivemos uma aula com um coach, que ele é coach dos melhores do Brasil hoje em dia, do pessoal que joga high stakes são os jogos mais caros, né? E ele falou pra gente, eu perguntei, falei, conforme a gente vai subindo, escalando os buy-ins, né, a gente vai estudando menos? Ele falou, não, a gente vai estudando mais. Porque o jogo muda de acordo com o seu adversário. Né? Então você tem que saber as linhas que usar, as linhas mais lucrativas. E uma linha lucrativa no micro, que são os jogos mais baratinhos, não vai ser lucrativa nos high stakes. Então aí você tem que se adaptar. É constante, assim, é um estudo infinito, você nunca para de estudar, nunca para de aprender, e quando você acha que você já sabe tudo de um assunto, o jogo muda. Porque o jogo evolui, ele é orgânico, né? É um jogo de pessoas. E Mas eu acho assim, por exemplo, quando você trabalha com a parte física, ela exige da sua performance física. No seu caso, você trabalha com a parte mental. Então, ela exige da sua parte cognitiva. Então, Exatamente. Você tem que ter uma alta performance mental ali. Então, a questão do sono, da alimentação, atividade física, essas tríades que a gente sempre fala, é importante do seu trabalho? É muito importante. E eu só tô percebendo isso agora que eu sou mãe. Porque meu tempo é muito mais limitado. Né? Então, assim, o sono já não é de tão boa qualidade. E eu percebo, assim, às vezes o Joaquim vai dormir na avó dele, né? Eu percebo a diferença de uma noite que ele tá dormindo comigo, de uma noite, por exemplo, que ele dorme
com a minha mãe ou com a minha madrasta e eu posso dormir a noite inteira, o rendimento no dia seguinte é gritantemente maior, assim. Eu sempre Você falo, jogar Bruna, do cansado. quanto que o sono é importante. As pessoas às vezes se acostumam a falar, ah, é normal dormir mal. E eu não gosto de normalizar essas coisas, né? Assim, o sono é o que mais tá me pegando atualmente, sabe? O exercício físico, ele ajuda muito, por quê? Porque ele libera tensões, né? Ele te ajuda a liberar tensões, a endorfina, né? A relaxar e tal. E também para te ajudar a ficar muitas horas numa mesma posição, muitas horas sentado. A pessoa fala, ah, queria trabalhar sentado o dia inteiro, mas não é fácil. Se eu fico, por exemplo, uma semana sem jogar, a gente perde o que a gente chama de ritmo de jogo, né? A gente desenvolve um ritmo de jogo quando a gente tá A mesma coisa quando a gente vai na academia. Quando eu tiro férias, eu vou viajar, eu volto, falo o que eu tenho que fazer mesmo, o corpo não tá mais na mesma vibe. Mesma sintonia. E assim, ficar muitas horas sentado, muita coisa melhorou depois que o Joaquim nasceu, né? A minha ansiedade melhorou. Eu era muito ansiosa, então, tipo, eu jogava, eu ficava o dia inteiro assim, com a perninha balançando. E aí chegava no final do grind, eu tava uma pilha. Hoje eu já tô bem mais calma, mas assim, o exercício ajuda muito, não só na parte mental, né? Que ele é uma válvula de escape, porque é uma profissão extremamente estressante. É muito, muito estressante. E também na parte física, né? De você conseguir aguentar longas horas. Porque o cansaço, ele é um fator que ele vai te atrapalhar na hora mais importante do jogo, que é a reta final. Então, você está me dizendo que a questão da tríade que a gente fala, do mental, do físico e do emocional, que entra essa questão da importância da atividade física, da alimentação, do sono, né? Também do lado psicológico que você disse, é inevitável para um bom jogador de poker. É inevitável. Porque assim, por exemplo, hoje eu fiz uma opção na minha carreira e eu não jogo mais de domingo. Mas domingo é o dia mundial do poker. É o dia que, assim, todos os jogadores, principalmente em início de carreira, deveriam jogar. Por quê? Porque como tem mais gente, porque é o dia que os recreativos vêm, né, pro lazer, os prizes, né, os prêmios dos torneios são muito maiores. Então é o que a gente chama o dia do big hit, né, que é quando você tem aquele prêmio super alto. E como que eu vou almoçar uma feijoada de domingo e vou bem pro grind? Não vou. Hoje em dia, né, eu demorei alguns anos para perceber os meus horários, né, como que eu funcionava. Eu sou uma pessoa matutina. Então, assim, para mim o melhor horário de grindar é cedo, tipo, começar 7 horas, 8 horas da manhã para eu parar os meus registros até meio-dia. Por quê? Porque depois que eu almoço, eu fico lenta. E eu já fico com preguiça. E normalmente é a hora mais importante, que é a hora das retas finais. E então, assim, e à tarde, a minha cabeça já tá a milhão. Então eu já não entro no grind com a cabeça fresca, né? Com disposição. Então, pra mim é de manhã. Então, assim, não adianta. E eu já escolhi grindar de manhã agora, justamente pra eu tentar almoçar só depois que acabar o grind. Porque se eu como, nem precisa ser coisa pesada. Tipo, arroz, feijão, mas carne. a digestão, ela precisa de E aí energia. eu já fico lenta, já fico com preguiça, aí já quero encostar. Então hoje eu me programei para tentar acabar meu grind antes de almoçar. Então assim, faz muita diferença. Por exemplo, você vai jogar um torneio ao vivo, que costuma ser mais longo ainda que um torneio online. Você já vai ter que se deslocar da sua casa, né? Então já tem esse estresse de se deslocar. Às vezes é uma viagem, às vezes é aqui em São Paulo mesmo, você mora longe do lugar. E fora o tempo que você vai ficar lá, que muito fácil ultrapassa as 14 horas. Como que você vai comer alguma coisa, por exemplo, que você não tá acostumado? Tipo, vou pedir, sei lá, um bobó de camarão. Antes de jogar um torneio de 14 horas, que eu não sei se vai me fazer mal, que eu não sei como que vai cair no meu estômago e que pode atrapalhar. Nossa, sabe? não tem como. Não tem como. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Né?
E você poderia compartilhar algumas estratégias específicas que você usa para manter a concentração durante as longas partidas? Essa foi a pergunta que eu mais tive dificuldade de responder. Porque assim, eu tenho TDAH, então manter a concentração para mim já é naturalmente difícil. Hoje eu tenho algumas estratégias que é, por exemplo, eu evito ao máximo deixar o celular perto. Eu só deixo o celular perto se o Joaquim não está em casa. Né? Porque qualquer barulhinho, meu celular não tem som nenhum, tem pouquíssimas notificações, mas se ele faz um... eu já desligo ali, já perco a concentração. Eu gosto muito de tomar água para manter a concentração. Quando eu vejo que eu estou dispersando muito, eu já pego minha garrafinha de água, já tomo. E eu gosto de mascar chiclete também. É uma coisa que me ajuda a focar ali, né? Porque eu presto atenção na mastigação e eu... E é importante a gente trazer, porque olha só, TDAH, mãe, você tem e consegue ser uma profissional que trabalha com alta performance. É que assim, eu tenho muita ajuda, né? Muita ajuda mesmo. O meu marido, ele é grinder também, e isso ajuda muito, porque a maioria das pessoas não entende a nossa rotina. Nossa rotina é diferente de um trabalhador CLT, por exemplo. A gente não trabalha de segunda a sexta, das 9 às 6 e tem horário de almoço e os fins de semana livre. Não, hoje eu não jogo mais de domingo, eu transformei o meu sábado no meu domingo. Então o dia que eu jogo mais pesado é no sábado. Normalmente eu começo cedo, tipo 9 horas, e vou até 10, 11 horas da noite. Então, assim, sábado é meu dia mais pesado. Então, eu jogo no sábado e ele joga de domingo. Muitas vezes não tem, por exemplo, um almoço. A gente almoça na frente do computador ou janta na frente do computador. Então, assim, é uma rotina um pouco diferente. E o fato dele ser jogador também e compreender isso ajuda muito. Né? Então, por exemplo, quando ele tá jogando, eu fico com o Joaquim e faço as coisas da casa. E quando eu tô jogando, ele fica com o Joaquim e faz as coisas da casa para não precisar se preocupar com isso durante o grind. É uma boa estratégia, né, para funcionar toda essa rotina um pouco diferenciada. Ajuda bastante. E antes de eu casar, quando eu ainda estava na casa dos meus pais, eu tinha todo um suporte da minha família, né? A minha mãe ia todo dia, eu morava com a minha avó, minha mãe ia todo dia lá para casa e ficava com o Joaquim, tipo, das 8 às 5 todo dia para eu poder trabalhar. Né? E aí minha avó fazia comida, levava pra mim comida no quarto, comia na frente do computador. Nossa, eu lembro da comida da sua avó. Uma Meu delícia. Deus do céu, você me falou agora, parece que veio o cheirinho assim. Nossa, eu lembro. Bons tempos. Bons tempos. E aí, então, assim, a minha sogra me ajuda muito, a gente mora em casas vizinhas. Então, minha sogra me ajuda muito. Por exemplo, às vezes à noite eu tenho que dar uma aula, né? Eu dou aula particular de pôquer. E aí, às vezes eu preciso dar uma aula e o Hélio tá preparando a aula dele, porque ele é coach também, né, meu marido. E aí, por exemplo, ontem foi uma situação dessa, então quem ficou com o Joaquim foi minha sogra. Então, assim, ter essa rede de apoio é fundamental, assim, ajuda muito, muito mesmo. Ótimo, rede de apoio e estratégias. Você usa principalmente o chiclete e a água também para ajudar, né? Aí até pedi pro meu marido me ajudar com as perguntas, ele falou, música não? Eu falei, não. Música não, eu sei que muita gente usa música para relaxar, mas a música é mais uma coisa que me distrai. Às vezes eu tô jogando e eu preciso de muita concentração, eu até desligo a música. Sabe, eu fico de fone para abafar o barulho, mas eu desligo a música. Tipo, eu adoro o silêncio. Porque tem gente que fala, eu preciso ter um distrator, que é uma música, para poder prestar atenção no que eu tô fazendo Pra ali. mim não funciona. Eu sou uma pessoa assim, eu falo, nossa, minha cabeça já é tão agitada, parece que tem sempre 50 abas abertas nela. Então, assim, eu gosto muito, muito de silêncio. Gente, é o famoso TDAH. Eu gosto muito de silêncio. Muito, muito, muito. Maravilha. Você, então, evitando todas as notificações também, é ótimo para você. Eu não tenho nenhuma notificação na tela do meu computador, por exemplo. Eu sei que algumas pessoas têm notificação de e-mail. Tipo, eu não fico com o WhatsApp logado no computador. Eu não tenho notificação de e-mail, de nada no meu computador. Então, assim, não sobe nenhuma telinha, nada. Meu celular não tem notificação de WhatsApp, não tem notificação de Instagram. Na verdade, no WhatsApp, assim, tem algumas pessoas que eu coloquei que podem ter notificação, que é meu marido,
minha avó, minha madrasta e minha mãe. Tipo, só recebo notificação dessas pessoas. Não, mas é ótimo. A gente tem que colocar ali alguns filtros, né? E afinal, como você lida com a pressão e o estresse de jogar em competições de alto nível? Essa parte é complicada, assim. Uma coisa que eu desenvolvi, que eu acho que é até uma autodefesa, é depois que uma mão passa, eu esqueço ela. Ah, mas você lembra daquela bad que você tomou? Tipo, uma vez eu tomei bad é quando você tá na frente e acaba perdendo a mão. Aham. Uma vez eu tomei uma bad valendo um pacote pra final do Brasileiro de Pôquer, que é o BSOP Millions, que ocorre aqui em São Paulo, que é a maior etapa do brasileiro. E era tipo, buy-in do evento principal, mais hospedagem, mais ajuda de custo, e eu caí na bolha. Na bolha é quando falta um pra você pegar a premiação. E eu tomei uma bad, eu nem lembro com que mão que eu caí. Então, assim, isso foi uma coisa que eu desenvolvi pra mim, pra não me afetar. Ah, fico lembrando de bad, fico remoendo mão que eu caí. Não, passou, eu esqueço. Ótimo. O que Eu esqueço. passou, ficou. Eu não vou ficar pensando A nisso. menos que eu tenha dúvida, aí eu salvo a mão pra rodar depois. Né? Mas tipo, ai, eu tenho uma mão que eu tenho certeza que eu joguei certo. Ah, sei lá. Dei all in, né? Pus todas as fichas no meio com um par de ás, que é a melhor mão que a gente tem pré-flop. Flop são as 3 primeiras cartas comunitárias. Dei all in com um par de ás lá e tomei um call horrível do adversário e caí. Eu sei que minha ação foi certa. Assim, não vou ficar remoendo, sabe? Caiu, passou. Outra coisa que me ajuda muito é que eu não abro mão de jeito nenhum dos meus períodos de descanso. Tipo, eu tinha um defeito, não sei se é essa palavra, mas tipo, eu sempre quis abraçar o mundo. E aí eu acabava não fazendo nada direito. Hoje não. Hoje eu tenho mais facilidade de falar não. Então eu falo não sem medo. Ah, você pode me ajudar? Não, infelizmente eu não posso porque eu vou descansar. Porque se eu não descansar, eu não vou performar bem. Eu não abro mão, tipo assim, de passar um tempo. É muito difícil a gente conciliar as agendas pra gente ter um tempo em família. Então, quando eu tenho a oportunidade de ter um tempo com a minha família, eu não abro mão. E aí eu até brinquei com os meus amigos, porque eu tenho alguns amigos que, tipo, dá 7 horas da manhã eles já estão me mandando mensagem de pôquer. Falo, eu nem acordei ainda, não quero saber de pôquer. Eu tirei férias em abril, fiquei 10 dias de férias. E aí o pessoal me mandava, ah, olha a mão que eu caí, ah, você viu o que aconteceu em tal transmissão, porque tem muita transmissão de pôquer na Twitch, né? Você viu? Falei, não, tô off de pôquer, não quero saber de pôquer, tô desligada de pôquer, sabe? Então eu uso isso, né? Não abro mão do meu descanso, da minha caixinha do nada, eu gosto de falar. Que é quando você sabe quando você tá assim, aéreo, que a cabeça tá no nada, caixinha do nada, sem pensar em nada, ou vendo algum filme conforto, ou uma série conforto que não agrega em nada. Tanto que assim, às vezes eu acabo o grind mais cedo, ou meu marido acaba mais cedo, ele fala, vamos ver um filme? Eu falo, vamos. Ele, que filme que você quer? Fala, um filme que não agrega em nada, que eu não precise pensar, sabe? Então, olha, boa dica, falar não, também ter os momentos de descanso, ter os momentos pessoais, né, que é muito importante. Ah, e acompanhamento com o psicólogo, né? Que é fundamental. Fundamental. Então, colocar limites, né? Colocar limites é fundamental. Tá. E existe alguma prática de autocuidado que você incorpora para manter essa saúde mais equilibrada, assim? Tem. Porque eu te pergunto, porque no meu processo eu falo, gente, começa, pra gente ter uma boa performance, começa no autocuidado. É o autocuidado que vem trazendo esse autoconhecimento, que você sabe identificar o que faz sentido e quais são esses momentos de descanso, de tranquilidade, de hobby e tudo mais, que muita gente não sabe responder, que por isso que muitas pessoas não conseguem performar. Por quê? Porque estão vivendo ali só no automático. Então, assim, qual que é a sua rotina, assim, de autocuidado, assim? Primeiro, eu tenho um despertador com horário de ir pra cama. Eu tenho um despertador com horário de ir pra cama. E o meu celular, automaticamente, nesse horário, ele já entra no modo não perturbe.
E aí não toca mais nada. Eu gosto muito de ler. E esses livros também que não acrescentam em nada, sabe? Livro de historinha, assim. Uhum. Não que eu não goste de ler livros com conteúdos mais densos, eu até gosto. Mas para relaxar, eu gosto de ler livro de historinha. Mas é o ideal mesmo. Eu gosto de... É que assim, agora que eu não entendia isso. Eu entendo isso agora que eu sou mãe, que é o banho premium. Ai, É o banho premium. Tipo, umas 2 vezes da semana eu me dou um banho premium, aham. que aí eu fico lá uns bons 40 minutos, aí eu tomo banho, lavo meu cabelo, hidrato meu cabelo, faço minha esfoliação, passo meu óleo de amêndoas. Adorei. Aham, meu banho Banho premium. prêmio, gente, Porque assim, anota. quando a gente tem filho, normalmente a gente toma banho assim, correndo, voando, ou senão a gente toma banho com a criança dentro do banheiro, dentro do carrinho, pra criança não ficar sozinha, e é sempre um banho rapidinho. E aí, quando eu posso ter meu banho premium, eu falo pro meu marido, falo, agora você fica com o Joaquim que eu vou tomar meu banho premium. 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana, que aí eu lavo meu cabelo, hidrato meu cabelo, que é bastante cabelo, cabelo enrolado. Se é loira, você sabe o cuidado. O trabalho é igual. Cabelo enrolado é o novo loiro, assim, dá um trabalhão. E, o banho premium pra mim é o melhor. Até um amigo meu me perguntou esses dias, quando você tá muito ansiosa, qual é um hack que você usa pra relaxar? Eu falei, eu tomo um banho premium. Maravilha. Então, Adorei, gente. Banho prêmio. E existe alguma rotina ou hábito que você segue antes de um grande torneio para otimizar esse desempenho? Depende, porque são 2 coisas diferentes. Para um torneio ao vivo, né, que ele é mais desgastante fisicamente, os meus cuidados são cuidar da alimentação naquela semana, então eu dou preferência para alimentos mais leves, principalmente sardinha e atum, por causa do ômega 3, né, que ajuda. Eu tento fazer alguns alongamentos e relaxamentos justamente para o corpo aguentar nessas muitas horas. E, tipo assim, eu me desligo de tudo que possa me gerar estresse. Então, por exemplo, eu adoro ler notícias, assim, eu gosto de me manter informada. Então, se eu vou jogar um torneio muito grande, eu evito ler as notícias do mundo, para não ficar estressada, alguma coisa que me magoe, assim. Agora, para torneios online, não tem um torneio assim específico. Normalmente são séries. Então, para períodos de séries, é mais complicado, por exemplo, com uma criança pequena, você manter várias noites de sono. Então, aí eu crio outras estratégias. Eu faço um warm-up, que é tipo um aquecimento antes de começar o grind. Então, eu rodo algumas mãos. Rodar mãos é pegar as mãos que você tem dúvida e jogá-las no solver, né? Nos softwares, para você tirar suas dúvidas. Então, eu revejo algumas mãos, eu vejo alguns vídeos curtinhos de poker. Eu gosto muito, muito, assim, de meditar um pouquinho antes de deitar, né? Minha hora de conexão com Deus, né? Até te mandei a pesquisa lá do efeito da oração no cérebro da gente. E aí, recentemente, eu entrei num grupo só de jogadores de pôquer, que eles têm um grupo para estudar a palavra de Deus. E eu achei muito massa, porque, tipo, tem muitos e muitos e muitos jogadores bem-sucedidos lá. E talvez antes dessa matéria eu não percebesse a ligação, mas hoje eu percebo, né? Que é como o cérebro funciona quando a gente tá nessa meditação mesmo, né? Nessa linha, não é ligada a religião nenhuma, né? É mais a meditação no momento consigo mesmo. Então, a sua meditação costuma acontecer no período da noite. Eu sempre gostei de fazer de manhã. Mas hoje eu já acordo catando cavaco, assim, né? Isso é uma coisa que eu queria muito consertar na minha rotina, porque eu detesto acordar agitada. Eu gosto de acordar com calma, em silêncio, ir lá tomar o meu café em silêncio, sentadinha no sofá, sabe? Ler um pouquinho. Hoje eu já não consigo mais ler de manhã, eu leio à noite também.
Também porque são coisas que me ajudam a desacelerar, né? Sim. Desacelerar. Mas em épocas de série eu tento, assim, pelo menos manter a meditação. Quando eu não tô em época de série, eu falho um pouco, né? Falar, não, hoje eu tô muito cansada, só vou deitar, só. Mas em época de série eu tento, mas a principal diferença disso é o warm-up, que é esse aquecimento, né? Tem duas coisas que o pessoal fala que é o warm-up, que é o aquecimento, e o cool-down, que é depois do grind, que é o resfriamento, que é para baixar a adrenalina, para não atrapalhar no sono, né? Para não atrapalhar na rotina pós-grind. Eu não costumo fazer cool-down, não, porque eu desliguei o computador ali, para mim acabou. Olha, Sabe? ótimo. Pra mim Isso é importante, porque às vezes as pessoas não conseguem, Bruna, desconectar do trabalho. Então, Quando aí eu é onde comecei era fica assim. todo o problema. Aí você fica ali conectado, pensando a todo momento, enfim, aquilo ali não flui. Mas assim, você pode compartilhar algum momento, né, que você teve uma resiliência mental, né, que você superou assim? Ó, eu acho que esse momento que eu tô passando agora tá sendo o meu maior momento de resiliência mental. Por quê? Quando eu fiquei grávida do Joaquim, eu engravidei no final de 2022, foi uma fase que minha carreira estava em ascensão. Eu tinha tido o melhor ano da minha carreira em 2022, minha carreira estava em ascensão, eu estava com algumas propostas de times e tal, e aí eu engravidei, e minha gravidez foi de alto risco. Então, assim, quando eu tava com 5 meses, eu precisei parar, parei tudo. Passei a maior parte da minha gravidez em repouso. E aí eu fiquei 9 meses sem jogar. Eu voltei a jogar em janeiro desse ano. E eu tive que dar 2 passos atrás. Então eu tive. É tudo novo, né? A rotina é nova, o ritmo é outro. Eu voltei jogando mais barato do que quando eu tinha parado. Né? E é isso aí, você tem que engolir um pouco o ego e saber que você tem que voltar aos poucos, senão você vai quebrar. E antes do Joaquim, eu morava com os meus avós, assim, né? Depois que eu voltei de São Paulo, né? Até então estava morando em São Paulo, mas beleza, estava trabalhando. Quando eu voltei para casa, e até antes de mudar para São Paulo, eu não pagava aluguel, não pagava energia, eu só pagava a internet. Tipo, eu não tinha grandes responsabilidades financeiras. E hoje eu tenho um filho para criar, né? E a pressão pelo dinheiro é muito grande. Então, assim, eu tive uma fase ok nos últimos meses, mas eu não tô numa excelente fase de ganhos. E você saber, tipo, às vezes você tá numa reta lá de um torneio que, nossa, se você cravar aquele torneio que vai ficar em primeiro lugar, aquilo salva seu mês, salva seu semestre, salva seu make-up. Make-up é quando a gente perde o dinheiro do investidor e aí para sacar a gente tem que repor aquele dinheiro para depois sacar os lucros, né? Senão a gente fica em make-up, que a gente chama. E de repente você toma uma decisão que você sabe que é certa, que é lucrativa a longo prazo, porque o poker é um jogo de longo prazo, e você toma uma bad, cai e puxa, sei lá, uma miséria que não te resolve em nada, não paga make-up, nada. Então, assim, tem que ter uma resiliência muito grande, saber, não, eu tomei a melhor decisão, e se eu acho que eu não tomei, eu vou estudar para ver o que é. Eu sei que nenhuma mão pré-flop é absoluta, né? Nem a melhor mão do poker, que é o par de ais no pré-flop, que é antes de bater as cartas comunitárias, é absoluta. Ela vai perder ali seus 20, 15% das vezes, isso vai acontecer. E a gente tem uma tendência de reforço negativo, né? A gente só lembra das bads que a gente toma, a gente nunca lembra das bads que a gente dá. Então, tá vendo? Lembrar das bads que dá, às vezes também então, é importante assim, para trabalhar bastante essa resiliência. Eu né? acho que assim, isso é muito papo de coach, mas hoje eu vejo que é verdade. Tipo, é acreditar no processo, é acreditar que você está fazendo o seu melhor, independente dos resultados. Porque o poker, ele pode ser muito ingrato, assim. É um jogo que, por exemplo, você nunca jogou poker na vida. Você só sabe as regras e qual mão ganha de quê. Você pode entrar num torneio gigantesco hoje e ficar em primeiro lugar. Né? Porque a variância te ajudou, porque você não tem uma amostragem de longo prazo, né? E um jogador que é excelente, que joga muito bem, que estuda pra caramba, pode ficar meses sem ganhar.
Então, assim, é acreditar que você está tomando as melhores decisões independente do resultado. Sabe, você não controla o resultado imediato, você só controla o que você faz em relação àquilo, né? E se apegar a isso, né? Que tipo, eu sei que eu não estou numa fase boa agora, mas eu sei que é uma fase. Eu sei que vai passar e aí eu persisto no processo. Eu acho que essa é uma dica para quem quer realmente entrar no mundo do poker, né, Bruna? É ter a resiliência e não desistir. E além da resiliência, se eu puder dar uma dica mais prática, tenham uma reserva financeira. Porque quando a gente joga pressionado pelo dinheiro, a gente não performa 100%. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem que tomar decisões que são muito difíceis. E aquela decisão que a gente tem que tomar, por mais que a gente saiba que ela é lucrativa no longo prazo, naquele momento ela pode te derrubar do torneio. E se você precisa tomar essa decisão baseada na pressão financeira, você não vai acabar tomando as melhores decisões de longo prazo. Mas isso eu acho que até na vida, no dia a dia, no corporativo. Quando a gente tem uma demanda que a gente precisa de dinheiro, precisa atender uma necessidade específica, a pressão, ela perturba qualquer estado físico e emocional de qualquer pessoa. E a minha sugestão sempre tente achar um equilíbrio para que essa pressão não seja um problema, porque realmente ela pode te trazer resultados negativos que não necessariamente seriam resultados que teria, né? Exatamente. Isso influencia muito no futuro, que às vezes nem é um futuro tão distante, porque no poker o longo prazo é medido em volume de jogos. Então, por exemplo, se você faz 1000 jogos no mês, que é um número muito, muito grande, contra um jogador que faz 200 jogos no mês, você que joga 1000 vai atingir o longo prazo mais rápido que o que joga 200. Né? Não é questão de tempo, é questão de volume de jogos. Então, assim, às vezes o longo prazo nem é tão longo assim, questão de meses, né, de dias, mas você vai deixar de tomar as melhores decisões que vão impactar no seu ROI no futuro, né, que é o retorno sobre investimento que você vai ter no futuro. Né? Exatamente. Então, assim, quem quer começar nessa profissão, quem quer transicionar para essa profissão, tipo, eu quero deixar de ser CLT para ser jogador de pôquer. Faça uma transição de carreira, faça um planejamento, se programe. Tenha uma reserva financeira para você não jogar pressionado pelo dinheiro. Isso é muito, muito importante. Sem sombra de dúvida. Qualquer pressão, ela atrapalha o alto rendimento. O alto rendimento e a alta performance. Com certeza. Né? Você tem mais alguma mensagem para deixar que você gostaria de compartilhar com as pessoas que estão aqui nos assistindo? Gostaria. Bom, primeiro eu gostaria de falar que poker não é ilegal, tá? Hoje ele é considerado um esporte. Eu sou membro do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. O poker, ele ainda não tem uma regulamentação, que é uma lei própria para ele, mas ele é legalizado, não é o esporte legal. E poker dá dinheiro? Não, só quem dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto, se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Não for atrás, exatamente, não tem como, né? É uma profissão como outra qualquer. É possível viver de poker? Sim, é possível. O poker é um esporte que ele pode mudar a sua vida da noite pro dia. Ou ele pode demorar 20 anos para mudar a sua vida, ou pode nunca mudar em questão de volume de dinheiro. Mas ele é um esporte muito legal. Poder trabalhar em casa sem ter que pegar trânsito é maravilhoso. E assim, não quer dizer que você vai começar no poker e você vai estourar lá igual o americano que acabou de ganhar 10 milhões de dólares no Mundial de Poker, que ficou em primeiro lugar. Mas dá sim para você viver dependendo das suas necessidades, mas faça um plano de transição de carreira, né? Não largue tudo, jogue tudo pro ar e vá jogar poker, porque você vai se frustrar, sabe? Você vai se frustrar. Eu acho que todo planejamento, ele tem uma possibilidade de dar certo e trazer resultados e bons frutos, né? Eu vi uma psicóloga falando esses dias que assim, o pessoal fala nem todo trabalho é para todo mundo. Ela falou, não é bem assim. Você pode fazer o que você quiser. Só que eu gosto de dar esse exemplo.
Você vai ficar rico jogando pôquer? Falou, depende. Você vai ficar rico jogando futebol? Quantos Neymars você conhece? E quantos jogadores de futebol profissional você conhece que não ganham esses salários astronômicos e mesmo assim são felizes fazendo o que fazem, Exato. né? Tudo depende. Tem que fazer sempre o seu melhor, né? Exatamente. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço, Marcela. Obrigada. Tô muito feliz. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho. Gente, se vocês não sabem, aqui nós temos, né? Como que a gente chama mesmo? Ouros, paus, copas e espadas. Os 4 naipes do baralho. Olha lá, incrível. Meu Deus. Tudo de melhor sempre. Obrigada, Tenho um carinho enorme por você. Eu também, obrigada. Gente, se tiver algum comentário, deixa aqui que depois a Bruna também pode ajudar a responder. Claro, com o maior prazer. Até mais.